meus irmãos do Lançai as Redes, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, partilhando da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira e, como vocês sabem, dia de terça-feira é dia de partilhar a liturgia da Palavra. A liturgia que será lida em todas as igrejas do mundo no próximo domingo. E no próximo domingo nós temos uma data muito especial para toda a nossa igreja. Em todas as igrejas do mundo estará sendo celebrado esse dia que é como se fosse o aniversário da igreja. É o dia de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. É isso que celebraremos no próximo domingo. E obviamente tudo que permeia a liturgia da celebração do próximo domingo se trata do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo no meio da igreja, que então começava a surgir como igreja de fato, através de Pedro, dos apóstolos e de toda a caminhada que seria feita por eles e que é narrada de uma maneira muito empolgante e bonita em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler algumas passagens. Normalmente a gente não costuma ler todas as leituras do domingo aqui nessa partilha, mas como essa primeira leitura do próximo domingo é uma leitura espetacular, uma leitura que narra assim um momento primordial da vida da igreja, do início dessa caminhada da igreja, nós vamos ler e aí depois nós vamos refletir um pouquinho a respeito dela. Está no livro de Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, logo ali no segundo capítulo. A gente vai ler do versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, vizinhos de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pegar aqui é a questão do dia de Pentecostes. Historicamente falando, claro, primeiramente 50 dias após a Páscoa, mas historicamente ela era usada para celebrar a questão da colheita, a questão agrícola, de agradecimento à colheita, principalmente da cevada e do trigo. Mas já no primeiro século os judeus usavam essa data para poder celebrar o dom das leis lá do Sinai, do nascimento do povo de Deus. Era tudo isso que era celebrado. Mas aqui na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, nós conseguimos perceber que propositalmente isso acontece, a descida do Espírito Santo acontece exatamente no dia que era celebrada essa questão do dom das leis, que era o que direcionava todo o povo judeu. Ou seja, com isso, Lucas mostra que o Espírito Santo passa a ser essa nova lei da nova aliança. Se existe uma nova aliança, existe uma nova lei. A lei que basicamente é o de amarmos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus, mas que também é permeada por esse Espírito Santo. O Espírito Santo que não se divide da vinda de Jesus. Jesus estava presente, assim o Espírito estava inteiramente presente nele. E quem é cristão tem essa união com o Espírito Santo. Mas o fato de o dia da descida do Espírito Santo acontecer exatamente nesse dia, situado aqui por Lucas, significa que o Espírito Santo será e é essa nova lei que permeia o crescimento da igreja.
é Ele que traz os dons, é Ele que renova todas as coisas, é Ele que cria comunidades. Portanto, aqui está o nascimento da nova igreja. Nós temos que prestar atenção também nos sinais. Os sinais que permeiam esse livro de Atos dos Apóstolos, mas especificamente na leitura deste dia. Primeiramente, o Espírito Santo é simbolizado por duas coisas que simbolizam força, vento, rajada que desce sobre eles, fogo. Isso é simbolizado desde o Antigo Testamento. Isso já simbolizava a presença de Deus, a força da presença de Deus. E aqui no Novo Testamento, agora em Atos dos Apóstolos, o início da caminhada da Igreja de Cristo, mostra também simbolizado através dessa força, do fogo e do vento forte. Outra coisa que simboliza muito significado do Espírito Santo é que ela desce como línguas de fogo. Ou seja, o Espírito Santo está aqui para comunicar. E nós precisamos da presença do Espírito Santo para comunicar essa boa nova, essa notícia da ressurreição. Nós tivemos o Messias, ele veio, ele nos salvou e ele ressurgiu. E um dia há de voltar para levar-nos de uma vez por todas. Mas só com o dom desse Espírito Santo que nós poderemos falar com parresia, com verdade, com unção sobre toda essa verdade. Então, existe um significado, uma razão de o Espírito Santo ter descido como línguas de fogo sobre aqueles apóstolos, sobre todos aqueles que estavam reunidos ali. Porque é com a força da rajada de vento que veio antes, com a força destruidora do fogo, sendo que do Espírito Santo ele tem essa força de consumir, mas sem destruir. E aí logo depois eles começam a falar em línguas estranhas. E aí aquela região era a região que abrigava muita gente de vários lugares do mundo, que falavam diversas línguas, e todos eles conseguem entender como se os apóstolos estivessem falando na língua deles. Aqui, óbvio, são povos que muitos são extintos, a gente não tem noção, mas para deixar mais claro, seria como se fosse o seguinte: a gente estava em algum lugar, talvez algum lugar turístico, onde gente de todo mundo estivesse lá, e aí nós, brasileiros, estivéssemos lá orando em línguas, e em línguas estranhas, como fala a Bíblia. E aí tem ali um alemão, tem ali o pessoal do Japão, da Ásia, italiano, espanhóis, africanos de diversos lugares, e cada um deles entendia o que nós estávamos falando em sua própria língua. Como se para o alemão a gente estivesse falando em alemão, para o japonês a gente estivesse falando em japonês, para o espanhol a gente estivesse falando em espanhol, mas tudo ao mesmo tempo. E isso tem um significado, é óbvio, tem a questão dos dons do Espírito Santo, mas também tem um significado que o Espírito Santo é aquele que está aqui para unir. Isso aqui já é uma profecia da razão da presença do Espírito Santo, uma das razões. O Espírito Santo está aqui para unir os povos, falar uma só língua, que é a língua do Cristo ressuscitado, mesmo nas diferenças de cada cultura, de cada povo. Porque as diferenças de cada povo não é uma coisa ruim. É diferente da questão da Torre de Babel. O que acontece aqui em Atos dos Apóstolos é o inverso da Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel existia aquela confusão e ninguém entendia nada, cada um falava um dialeto diferente, não havia comunicação, o Espírito Santo comunica. O Espírito Santo pega os que já eram diferentes na língua e colocam em uma língua só. E respeitando as diferenças, ali cada povo continua sendo seu povo, continua sendo romano, continua sendo eremita. E aqui o Espírito Santo mostra que existe sim um centro, algo que deve ser respeitado para todos, mas também deve ser respeitado as diferenças de cada povo, até um certo limite. Eu posso tomar como exemplo nosso bispo aqui da nossa diocese, o bispo emérito, Dom Paulo Cardoso. Ele nos relatava há algumas semanas uma experiência que ele teve, porque no período de férias que ele teve, ele foi para a África, que era um sonho dele, e aí ele visitou diversos lugares e foi a diversas missas, obviamente, lá na África. E aí ele disse que pôde ver como era bonito ali, ele celebrando a Santa Missa, os africanos, mas com as peculiaridades dele, obviamente respeitando a liturgia, que é uma coisa sagrada, que deve ser respeitada
mas também respeitando a peculiaridade de cada um deles. O povo africano é diferente de nós brasileiros, que somos diferentes dos europeus. E isso só se pode dar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos deu esse exemplo aqui nesta narração de Atos 2, onde povos diferentes podiam falar ou compreender a mesma língua que a língua do Espírito Santo, respeitando as diversidades de cada povo, que é uma riqueza, mas todos unidos com um centro em comum, o centro que é Jesus Cristo. E o que une eles, o que une a todos é o Espírito Santo, através dessa chama que une, através desse vento que bate em mim, que bate em cada um deles e os torna um só. E ainda tendo essa temática da união, da comunhão, da comunidade, nós já podemos ir para a segunda leitura, que é a leitura da carta de São Paulo, quando ele vai falar aos Coríntios, que aí ele vai falar justamente dessa questão da comunidade, da união. Corinto não era uma comunidade exemplo quando se falava disso, de humildade, de comunhão. Era uma comunidade relativamente grande e eles tinham alguns problemas, principalmente com relação a dons, por exemplo. Alguns tinham os dons, alguns tinham carismas fortes, importantes, só que isso acabou gerando alguma divisão. Então aqueles que tinham os carismas mais importantes, entre aspas, aqueles que tinham carismas mais notórios, ganhavam notoriedade, e aqueles que não tinham ficavam como que excluídos da comunidade. E aí São Paulo vai dizer na segunda leitura exatamente isso. O Espírito Santo não apareceu aqui para gerar divisão. O Espírito Santo que dá um dom é o mesmo Espírito Santo que dá o dom ao outro, ao seu irmão, a mim, a você, que converteu um judeu, é o mesmo Espírito que converteu um grego, que converteu um pagão. O Espírito Santo que converteu um católico é o mesmo Espírito Santo que converteu aquele que antes era ateu, aquele que antes era protestante, de uma seita, enfim. Foi o mesmo Espírito Santo, não importa o passado, porque naquela época também existia essa questão, um preconceito com relação àqueles que não eram judeus anteriormente, quando viraram cristãos, mas que tinham um passado de pagão, e isso gerou muita divisão no início da igreja. Mas aí com a pregação de Paulo, com os concílios que foram feitos com Pedro, o chefe da igreja, isso foi começando a ser trabalhado. E com essa ideia, o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo está ligado a todos e o Espírito Santo está ligado a Jesus. É impossível dissociar isso. É impossível ter essa noção de que como se o Espírito Santo fosse um bônus ou como se o Espírito Santo fosse algo facultativo. Não se trata disso. Não tem como você ser cristão e escolher ou não ter a presença do Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra. São Basílio Magno nos recorda: pois em primeiro lugar o Espírito Santo uniu-se à própria carne do Senhor, tornando-se a unção e inseparavelmente presente. É importante a gente entender que, de uma forma estranha, algumas pessoas pensam que é possível receber Jesus sem receber o Espírito Santo. Mas temos que entender uma coisa: para recebermos o ungido, nós temos que receber a unção. O ungido vem da palavra grega Christos, a unção Chrismas. É impossível ter o Christos e escolher não ter a Chrismas. Se nós queremos ter ungido, se nós temos ungido, automaticamente nós temos a unção, que é o Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra. Por fim, nós temos o Evangelho de São João, que mais uma vez mostra a presença de Jesus ressuscitado entre os apóstolos e ele dando o Espírito Santo dele. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Uma coisa a gente tem que prestar atenção aqui, que está nas entrelinhas em algumas palavras. Perceber qual o clima, qual o ambiente que aqueles apóstolos estavam naquele momento. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus. Ou seja, o ambiente era de medo, porque eles viram o que foi feito com Jesus e tinham medo que aquilo acontecesse com eles. Então o ambiente era de medo, mas Jesus veio com o Espírito Santo para retirar todo esse medo. O Espírito Santo dá essa parresia, essa coragem de anunciar o nome de Jesus, independente de qualquer coisa, independente dos riscos que você corra. E Jesus chega com o Espírito Santo para isso. E é bonito a gente ver como Jesus fez. Ele soprou o Espírito Santo. E aí a gente lembra lá do primeiro livro de Gênesis, quando Deus Criador fez o homem e soprou para lhe dar a vida. Aqui nós podemos entender que Jesus sopra o Espírito Santo para dar a vida nova aos apóstolos, aos discípulos e a nós, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. É através desse sopro que lá no início da Bíblia, lá no Gênesis, no início do universo, quando Jesus soprou e deu a primeira vida, aqui existe uma nova aliança, existe uma nova lei, existe um Espírito Santo que conduzirá o povo e existe esse sopro do Espírito Santo que dá a nova vida. O Espírito Santo dá nova vida a quem o recebe. E é importante nós estarmos sempre pedindo a presença desse Espírito Santo. Que esse domingo sirva para isso, para você, nessa solenidade de Pentecostes, retomar e refletir um pouco mais sobre a importância estrondosa que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo que Jesus mandou lá. Tanto que Jesus, se você acompanhar as leituras anteriores a este episódio, Jesus sempre fala que é para eles permanecerem lá e só saírem para anunciar o nome depois que Ele tiver mandado o seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é quem dá essa coragem, é quem dá a força, e só com Ele nós podemos ser os cristãos que fomos feitos para ser. Entende? E é preciso que nós peçamos sempre esse Espírito Santo, sempre a presença desse Espírito Santo. Por mais que nós já sejamos batizados, por mais que nós já tenhamos tido uma experiência de Pentecostes, onde o Espírito Santo tomou o nosso coração e nós fomos batizados no Espírito, é preciso sempre pedir essa presença do Espírito Santo. Porque nós sofremos perseguições, nós sofremos com o dia a dia, e isso acaba modificando um pouco a nossa realidade, a nossa plenitude no Espírito Santo vai baixando. E nós podemos perceber isso nessa sequência de narrativas, porque cronologicamente a primeira vez que Jesus aparece aos apóstolos, ele sopra o Espírito Santo, essa é a primeira vez. Mas ele vai lá mais uma vez depois, quando Tomé já está, depois ele, no último dia, que é o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. Mas se Jesus já soprou o Espírito Santo aquela primeira vez, para que o Espírito Santo deveria descer de novo? Porque isso vai se modificando, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, Pedro tinha uma ferida por conta das vezes que ele negou a Jesus. E aí depois, da primeira vez que Jesus vai lá e sopra o Espírito Santo, Jesus se encontra com Pedro na praia e cura o coração de Pedro quando ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E então ali naquele momento Pedro tem o coração curado. E aí depois ele recebe o Espírito Santo mais uma vez, porque aquilo que talvez tinha feito ele perder um pouco daquela plenitude do Espírito Santo, abriu espaço, e aí ele recebe o Espírito Santo mais uma vez. Depois que eles saem para falar da palavra de Jesus, eles são perseguidos, eles são presos pela primeira vez, e depois daquele dia eles recebem o Espírito Santo de novo. Por quê? Porque aquela perseguição já fez baixar um pouco o Espírito Santo. Deus sabe das nossas limitações, então Ele está sempre dando doses, derramando o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos estar plenos do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, nós precisamos pedir. Ele diz: pedir e recebereis. Eu estou lendo um livro. O livro se chama Pedro, o Primeiro Papa, traços marcantes de sua personalidade. É um livro incrível que fala sobre a personalidade do nosso primeiro Papa, fala sobre essa questão psicológica também dele. E aí esse livro nos narra aqui, porque 2 capítulos após essa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 de Atos,
narra o seguinte: enquanto eles oravam, o local onde eles estavam reunidos tremeu. Todos foram planificados pelo Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então a gente pergunta, mas se eles já tinham sido planificados pelo Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, por que 2 capítulos após eles receberam o Espírito Santo de novo e todos foram planificados? Se eles já estavam planificados antes, para que planificados depois? E aí o livro diz o seguinte: podemos nos espantar com isso. Todos foram planificados pelo Espírito Santo, mas eles já foram em Atos 2:4. Então, eles não precisavam mais ser planificados, certo? Não, os apóstolos foram bem tomados pela plenitude inicial, mas com o golpe desta primeira perseguição, quando eles foram presos, eles tinham necessidade de uma renovação desta plenitude para enfrentar o que os esperava. O Espírito Santo conduz a igreja de Pentecostes em Pentecostes, de plenitude em plenitude. Então, meus irmãos, que aprendemos a pedir essa plenitude do Espírito Santo, que a igreja vá sendo guiada de Pentecostes em Pentecostes através de nós, que nós possamos ir recebendo esses Pentecostes em Pentecostes, buscando sempre estarmos plenos do Espírito Santo, que nos conduz, que nos dá coragem e que nos une, todos como irmãos em Cristo Jesus. Até a próxima, fiquem com Deus, curtem, compartilhem, comentem aqui, digam o que vocês acharem. Se puderem, cliquem no link aí para ir lá no canal no YouTube e seguir a gente no YouTube. Clica lá no botãozinho de mais para dar uma força no canal. Obrigado por tudo que vocês têm feito, por compartilharem, mostrarem isso aos seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Lançai as redes!